Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pronto, bem conhecido de todos nós, os obreiros, esse texto da palavra do Senhor. E nós trabalhamos com a escola dominical. Eu acho que algum desses aí, não sei se alguma vez participaram das aulas em que nós ministramos algumas vezes aqui na nossa igreja. Mas o pastor fez menção da nossa função como responsável, de organizar a documentação dos nossos amados irmãos e apresentá-lo, para que ele pudesse então levar a nossa convenção. Há momentos que a gente, como faz um trabalho desse, algumas coisas a gente não quer expor, não quer demonstrar, mas o trabalho ele exige uma lisura, uma coisa reta e correta. Daí então há necessidade da gente falar com os candidatos para que melhore algum dos documentos. Aleluia. Isso faz Glória parte da comissão. Quando fui ordenado, pastor Jormi César, valia só a palavra do presidente. Não tinha toda essa documentação, em que o pastor Varjão até apresentou lá, uma tese lá para que sejam unificados, apresentar uma pasta só. Porque são muitos papéis, vai os documentos do pastor presidente, vai os documentos da igreja, vai os documentos da comissão que analisa e toda a documentação dos candidatos. Então vai um camalhaço de papel grande. Tem razão então dos pastores, da comissão analisadora lá, pedir lá em plenário para que fosse então feito uma pasta só de toda a documentação, para ficar mais fácil para eles manusearem. Mas aqui, meus amados irmãos, uma palavra rápida aos nossos pastores e evangelistas. Eu costumo dizer que a chamada de um homem de Deus, o homem ele não atrapalha, ou seja, ele não apaga, ele não tira, mas ele promove alguma coisa com que possa atrasar. Se Deus de fato chamou, pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, demora um pouco, mas acontece. O exemplo é Davi. Davi foi eleito, foi ungido, ficou prontinho para assumir, mas demorou a sentar na cadeira. Não é verdade? Demorou a sentar um pouco, mas não perdeu. Daí, então, quem sabe, alguns dos irmãos estão aqui, houve a tentativa de já ter sido apresentado, mas houve um pequeno atraso. A nossa ótica, ao nosso ver, mas a ótica divina não. A parte humana, então, ela incomoda um pouco. Mas, se foi Deus que deu, todas as coisas vão convergir, vão concorrer, acontecer para o bem daquele que tem a chamada. Daí então eu deixo uma fala com os meus colegas que é um dos trabalhos mais delicados, difícil, porque algumas das vezes você precisa falar alguma coisa que você não queria falar. Líder, pastores, há momento em que ele precisa tomar decisões, rasgando o coração, doendo por dentro, mas ele precisa fazer isso. Há momento que eu falo alguma coisa aqui com os irmãos, que depois eu vou para casa e fico preocupado com aquilo.
É verdade. E eu acho que todos os pastores, todos que lidam, todos que ministram da mesma forma. Porque a palavra que às vezes que a gente fala com os irmãos, parece que dói, machuca, arde um pouco. A gente, como gente, nós não queremos falar isso para ninguém, não queremos que ninguém sinta esse desconforto. Mas eu sou franco com os irmãos, o pastor precisa falar. É verdade. E está tudo no texto que eu li. Está tudo no texto que eu li. Não precisa nem explicar isso aqui. Deus deu os obreiros para a igreja, para que esses obreiros cuidem desta igreja, até o ponto que esse obreiro a entregue às mãos de Cristo. Esse é o papel do obreiro. Aperfeiçoar os santos. É muito doido, eu lembro, não gosto de falar umas coisas assim do passado, mas eu lembro que o pastor Maxwell falava alguma coisa aqui, ele ficava suado. Ele dizia, irmão, se eu não falar, quem vai falar? Quem tem a responsabilidade de falar é aquele que foi chamado, é aquele que foi ungido. E então, meus irmãos que foram ordenados ao ministério pastoral e evangelista, há momentos que você precisa agir, tomar decisões. Vai doer na carne sua, não daquele que você vai tratar com ele, mas faz parte do ministério, para que então esse irmão ele chegue à perfeição. Concluo dizendo que a documentação não é a chamada, Já mencionei aqui, quem tem a chamada, ela pode atrasar, mas ela vai acontecer. Os documentos é simplesmente para ocupar alguma situação ou esclarecer alguma dúvida que possa existir na área familiar, social, nossa. Mas não tem nada a ver com a chamada. Aí eu concluo dizendo, se não tiver chamada, vai ter problema. Vai dar problema. Mas se tiver chamada, pode ir em frente. E eu acredito que os irmãos que foram levados à nossa convenção, todos têm, foram provados e aprovados. Porque o que a convenção fez foi fazer exatamente o que nós fizemos aqui, olhar os documentos de vocês. Aliás, a comissão lá, muitos deles nem conhecem aqui, alguns são conhecidos. Eles nem conhecem. Eles aprovaram os irmãos, olhando a análise que foi feita aqui. E o aval do presidente, que assinou embaixo, abandonou lá, mandou um ofício lá, né? Pode separar que é bom. Ele disse, olha, o presidente assinou aqui embaixo. Então, a chamada é o senhor que chama. Mas a legalidade social aqui, como gente, como igreja, é nós mesmos que temos que resolver. Parabéns aos nossos irmãos que já estão aí ordenados e agora é trabalhar.